Então ele foi considerado, ó, não porque ele tinha dentes de ouro, tá? Mas é porque ele pregava muito, ele gostava de pregar, e ele pregava, e quando ninguém queria que ele pregasse, ele pregava e ele gostava de pregar, o negócio dele era pregar. E ele foi chamado de boca de ouro por causa das suas pregações, tá? Irmão Jorge, só cuidado de não chutar aí o tripé da filmagem, tá? Então, ó, isso daí é bom vocês, ó, anotar no caderno, porque sempre cai na prova, hein? Quem usou o nome Bíblia pela primeira vez, tá? Ou marca lá no livrinho de vocês, dá uma grifada aí, tá? Foi João Crisóstomos, tá? E aí, ó, conhecido pregador de Constantinopla, chamado, né, o conhecido como Boca de Ouro, tá? Importante isso aí. Isso aí é o conteúdo da página 13, tá? Aí na página 13. Vou dar uma lida aqui na página 14. Ó, bibliologia é a doutrina que estuda a Bíblia sob seus aspectos e observações gerais, sua leitura, seu estudo, sua estrutura, sua divisão em livros, capítulos e versículos, sua classificação, suas particularidades, seu tema central, sua tradução, sua preservação, sua história, sua cronologia, sua formação, sua autoridade como livro divino, sua autenticidade como palavra de Deus, sua infabilidade, sua integridade, sua veracidade, por ser uma matéria de grande vastidão, não podemos comentar todos os seus aspectos, principalmente nos campos da geografia, história bíblica, né? Que são departamentos comentados separadamente. Tá? Eu vou fazer uma parada aqui na leitura, a página 14, tá? Quando a gente fala assim, ó, de geografia, tá? Por exemplo, a geografia que nós conhecemos hoje, ela é encontrada dentro da Bíblia. Ó, quando a gente estudou lá na escola, por exemplo, geografia secular, aí dentro da história, nós estudamos um período lá, e eu nem lembro que série é isso aí, eu já tô faz tanto tempo, né? A gente está na escola até o primeiro, segundo, terceiro colegial, só quer fugir de lá, né? Quer que acabe aquilo lá para se livrar. Mas aí não lembro, enfim, que série foi. Mas aí você aprendia algo que você vai tirar do fundo do baú agora, Pangeia, né? Que era um continente só, lembra? Uns chamam de Lemúria. Então, assim, ó, o Gênesis, até o capítulo 6, subentende que a Terra era isso aí mesmo. Só um continente, condigente ao estudo secular. Tá? Depois do dilúvio, a Terra se tornou outra, tá? Tomou outra forma geográfica. A topografia, né, as montanhas, a hidrografia, né, os rios, a forma como os rios descaem ao mar, tudo isso mudou depois do dilúvio de Gênesis 7, tá? Então, assim, a Bíblia fala de vários aspectos. Ela, primeiro, é um livro literal. A Bíblia foi escrita em 4 formas de linguagem. Ó, literal, a Bíblia não é escrita, ela não foi dada escrita, os autores sagrados não tiveram que escrever, então é um livro literal, foi escrito, tá? Ela também é um livro figurativo, tá? Usa figuras de linguagem, alegoria, como aquelas histórias que nós vemos lá, por exemplo, no livro de Samuel. Nós temos também as parábolas de Jesus no Novo Testamento, mas nós temos também outra linguagem simbólica. Por exemplo, o livro de Apocalipse é o livro mais difícil de se estudar, alguns dizem, tá? Por quê? Porque o Apocalipse, ele tem as 4 formas de linguagem dentro de um livro só. Ele é literal, aparecem figuras de linguagem, aparecem alegorias, como a mulher e o dragão, aí aparece símbolos também, representados como matéria, enfim, as taças e assim por diante. Então, assim, o livro de Apocalipse tem as 4 linguagens. Então, olha que legal. Então, a Bíblia, ela traz vários aspectos, entre escrita, você vê povos ali, ó, na escola a gente estudou lá, ó, na história de Israel, matéria que vocês vão estudar, a gente vai aprender sobre os assírios, os babilônicos, quem mais? Fala outro povo aí que você lembra na Bíblia. Que o faraó lá, qual é o país do faraó? O Egito, né?
Aí tinha lá a história de Esther, aconteceu aonde? Né? Rei Assuero, né? Era rei da onde? Né? Lá de Suzã, que era uma das províncias da... Não, da Pérsia, né? Então, aí Daniel, né? Aí tem a história, todo o contexto, enfim, tá? Aparece lá os medos também. Então, assim, a Bíblia é um livro que fala sobre todos os assuntos que você imaginar estão citados lá. Inclusive, a Bíblia fala de um aspecto filosófico, tá? Nós temos poesia, como por exemplo o livro de Cantares, é um livro poético, né? Nós temos 5 livros poéticos. Nós temos o próprio povo hebreu. Nós temos algo muito importante que divide a história hoje, porque quando a gente olha para os anos, a história mesmo contada, até secular, é dividida em 2 períodos. Qual? Antes de Cristo e depois de Cristo. Então, até quando você olha para a história secular, você tem que lembrar da Bíblia, tá? Inclusive, quando nós falamos do tema central, todo livro, tá? Ele tem um texto chamado texto central, texto áureo, tá? E nós lemos aqui na página 14 que a Bíblia tem o seu tema central, tá? Qual é o tema central da Bíblia? 3:16, né? Vamos ler lá? Eu sei que vocês sabem de cor, né? Claro que vocês sabem de cor. E salteado, né? Como dizia os professores, né? Tem que saber e sair de cor e salteado, né? Então, João 3:16 aí, ó. Olha aí que está escrito, né? Ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, mas tenha vida eterna. Então, ó, se você pegar todos os livros 66 e você for olhar para o tema central da Bíblia, o texto áureo é esse aqui, ó, tá? João 3,16. E João 3,16 está falando de quem? Jesus, né? Filho primogênito, né? Ó, tá aí, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, tá? Unigênito, ou seja, o único, né? Então aí você tem, ó, o unigênito de Deus. Quem é o unigênito de Deus? Jesus Cristo. Então, se cai lá na prova, lá, por exemplo, lá, ó, não o texto. Qual é o tema central da Bíblia Sagrada? Não, não. Aí é o texto. Se caísse lá, qual é o texto central? Aí você vai falar, João 3,16. Qual é o tema central da Bíblia Sagrada? Tá, ó. Isso, ó, vou colocar aqui, ó, bem grandão, ó. Depois eu apago, ó. Tema central da Bíblia, ó, Jesus, tá? Então, o tema central da Bíblia é Jesus, tá? Ah, mas espera aí, tem nada a ver, o Antigo Testamento, né? No Gênesis, Deus fala sobre a criação, no Êxodo, Deus fala sobre a saída, no livro de Levítico, Deus vai dar a lei, no livro de Números vai ter o censo, Deuteronômio, Deus vai repetir a lei, tudo que ele já tinha falado. Em Josué será o livro da conquista e não fala nada de Jesus, tá? Por exemplo, o Alan não vale porque ele fez essa matéria aí com a gente aí, mas eu fiz uma pergunta lá, ó. Por exemplo, quando você lê Jonas, lá no livro de Jonas, quando você lê Jonas mesmo, a história, tem até a musiquinha das crianças lá, Jonas caiu no mar, não sei o quê, e o peixe o engoliu. Quando você lê a história de Jonas, né? Jonas, Deus manda ele pregar em Nínive, ele não quer pregar, vai para o lado contrário, né? Vai para Tarsis. Aí o navio lá tem a tempestade, o pessoal não sabe o que está acontecendo, vai resolver o negócio, quando joga os palitinhos lá, vou usar essa expressão, opa, peraí, caiu em Jonas aí, ó, tem alguma coisa errada com esse cara aí, ó. Você é da onde? Qual é o seu Deus? Você está vindo de onde? Está indo para onde? Ó, eu sirvo o Deus vivo, né? Sou hebreu, era para mim ir para um lugar, eu fui para o outro. Aí o pessoal falou, ih, rapaz, então o problema é você. Aí o Jonas falou assim, ó, me joga no mar que resolve o negócio. Aí o pessoal falou, não, rapaz, a gente não faz isso aqui não, no navio não faz isso aí não. Aí o negócio ficou mais estreito, falou, é melhor jogar o cara, hein, mano. Jogaram o Jonas lá, aí o grande peixe, tá, vai lá e engole Jonas, tá, a expressão bíblica que aparece lá, grande peixe, tá, seria o cão do mar, tá, o cão do mar, esse tipo de peixe que acho que nem existe mais hoje, não foi encontrado até hoje, não tem notícia sobre ele, não existe registro. Esse peixe chamado cão do mar,
ele teria a capacidade de engolir hoje, tá? De engolir hoje o maior peixe que nós conhecemos aí, como a tal da baleia cachalote, né? Que seria a maior baleia que existe hoje. O cão do mar engoliria uma dessa, brincando, tá? Então seria um peixe muito grande. E aí engoliu Jonas. Olhando só para a história de Jonas, aonde você acha Jesus ali? Né? Se você pensar, não é assim, irmão Jorge? Você lê só a história de Jonas lá, vai ter que ir para Nínive, tem que pregar, não quer pregar, tá, e aonde que está o texto ali que fala de Jesus? Não tem como a gente chegar, a gente não enxerga isso, não é? Mas aí o Jesus falou lá, ó, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, convém que o Filho do Homem fique no seio da terra. Então o próprio Jesus falou isso. Então olha só, vamos ler lá o livro de Lucas, só para nós entendermos que Jesus é o tema central da Bíblia. Ó, Lucas, essa Bíblia aqui é de uma aluna. Diz que acho que isso aí é verdade. O pessoal falou que quando você usa a sua Bíblia, você acha tudo, né? Quando você pega uma espada emprestada, você fica ali perdido, né? Ó, Lucas 24. Isso. Aqui, ó, 44, do 24. Quem pode ler aí, ó? É Jesus que está falando, hein, ó. Não é o professor da aula, não, tá? Jesus, né? Nós sabemos que aqui já é o finalzinho, né? Jesus já tinha ressuscitado e ele vai aparecer aos 12. Ele já tinha aparecido lá também, né? Tem a história do caminho de Emaús, né? No próprio capítulo 24 também, né? Aí, ó, só volta aí, sem ler o 44, né, ó. Leu 25, só o 25. Um leu o 25 e o outro leu o 44 do capítulo 20. Aqui no 25 é o caminho de Emaús, né? Cleopas e o companheiro, Jesus aparece caminhando com eles ali, e eles não sabem que é Jesus. Jesus pergunta ali, ó, o que vocês estão falando aí? És tu peregrino em Jerusalém, né? Aí chega lá no 25, quem pode ler? Aí, ó, tudo que os profetas falaram. Isso aí ele está falando dos profetas da antiga aliança. Agora, peraí, não dá para entender direito o que ele está falando no 25, né? Quem são esses profetas, né? Agora vamos ler o 44. No 44 está mais explicado, ó. Vamos ler? Aqui é Jesus aparecendo para os 12, né? Agora vamos ler aí no 44. Quem pode ler? Disse-lhes, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito. Opa, está escrito quase tudo? Quase tudo está escrito aí? Opa, tudo que está escrito A meu respeito na lei de Moisés. Opa, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, né? Que era a terceira partição lá dos escritos da Bíblia hebraica. Então, ó, Jesus fala assim, ó, lei, profetas e salmos eram as três partições do Antigo Testamento no hebraico, tá? Os salmos era o livro mais importante dos escritos. Então, o que ele está dizendo, ó? Tudo que falava dele no Antigo Testamento tinha que se cumprir e se cumpriu. É isso que Jesus está falando. Então, ó, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós não enxergamos isso lá. Por exemplo, você lê lá a morte de Caim e Abel. Ué, onde você acha Jesus ali? Claro que aí depois você vai pegar uma tipologia, né? Aí, ô Jesus, ó, assim como o sangue de Abel, né? Clama até mim. Então, assim, você começa a enxergar isso lá no Novo Testamento. Mas lendo o Antigo Testamento, você não acha Jesus em todos os textos. Você não consegue identificar isso. Mas o Antigo Testamento apontava para Cristo, mesmo que a gente não enxerga isso lá. Tem alguns livros aí, são manuais, tá? São com muito conteúdo, demora muito para ler. Eu nunca li, porque só de olhar para o tamanho do livro já falei, meu Deus do céu, estou dando conta nem dos que eu já estou lendo. Mas são coletâneas de livros que trazem todas as explicações
que falam de Cristo no Antigo Testamento. Ó, opa, esse texto aqui do Gênesis, versículo tal, isso aqui fala de Jesus. Ó. Então, é muito explicar. E é versículo por versículo explicando onde Cristo está no Antigo Testamento. São livros bem interessantes aí para quem gosta de ler sem parar, né, e tem tempo para isso. Tá? Eu, como não tenho, por enquanto, ainda não tive esse material aí na minha biblioteca. Mas são livros interessantes. Tá? Então, assim, ó, o Antigo Testamento apontava para Cristo. O Novo Testamento, né? A gente já tem lá no nosso índice Mateus, Marcos, Lucas e João. Então a gente já tem a biografia, né? Falando quem era Jesus, ele veio. Aí tem as cartas, a igreja cresce depois da sua morte, a continuação, e até hoje nós estamos falando de Jesus, sim ou não? E ele vai voltar e vai ter juízo final, as coisas vão se concluir, até hoje estamos pregando. Então assim, ó, toda a Bíblia tem como tema central Jesus. O Antigo falava dele, tudo que estava escrito sobre ele, ele disse tudo que de mim estava escrito tinha que se cumprir, se cumpriu, tá? Então é importante. Mas, ó, será que Jesus leu, pregou, né? Para a gente fazer a primeira pausa aí, o intervalo. Será que Jesus pregou, né, sobre o Antigo Testamento? Vamos ler lá em Lucas, ainda no livro de Lucas, a gente leu o final, agora a gente vai para o começo. Capítulo 4, né? Na verdade, Jesus é expulso de Nazaré. Aí, ó. Sua cidadezinha, né? Seu lugarejo, ó. Estava na região da Galileia, né? Capítulo 4, a partir do versículo 14, né? Quem pode ler aí? Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Pode ler, continuar. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. Como era seu costume, ó. Importante ler isso aí. Pode continuar. E levantou-se para ler. Aí, opa, levantou-se para ler. Pode continuar. Foi entregue o livro do profeta Isaías. Opa, então, ó, já tem o livro do Antigo Testamento aí, ó. Deram para ele o livro de quem? Isaías. De Isaías, né? Então vamos lá. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito. Aí tem o 18, né? Aí, ó. O Espírito do Senhor é sobre mim, né? Pois que me ungiu. Lê na versão do Senhor aí, já pode O ler. Espírito do Senhor está sobre mim. Aí, ó. Porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. O 20, lê o 20 também, que é interessante. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fixos nele. Pronto, tá ótimo. Aí ele vai dizer, né? Ele disse assim, ó, hoje se cumpriu, né? Cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Tá vendo? É importante ler isso aí, tá? Então, ó, até quando nós vemos, né, nós vimos lá que tudo, ele falou tudo que de mim falava no 24, tem o versículo 25, falando dos profetas, e no 44, quando ele aparece para os discípulos, ele fala da lei, dos profetas e dos salmos. Aqui, Jesus está no início de seu ministério, né, tinha passado tentação, aí agora ele vai para a cidade de Nazaré, lugarejo onde ele havia sido criado, né, e ele vai ali numa sinagoga, porque era o seu costume. Jesus, então, entra na sinagoga e foi-lhe dado o livro, né, para que ele lesse, o livro de Isaías, tá? E era costume, tá? Essa expressão aí, ela é muito importante. Nós temos uma matéria no bacharel chamado Costumes e Cultura Antigo e Novo Testamento. São dois livros separados. No Novo Testamento tem essa questão aí, Jesus em Nazaré, no capítulo 4. Era costume somente aqueles que tinham autoridade para ler, né, dentro da sinagoga. Existia um título chamado lecionário, tá? Somente aqueles que tinham capacidade, intelecto e fossem aptos e já tivessem sido experimentados poderiam ler na sinagoga, tá? E aí você fala assim, pô, mas será? Você lembra de Jesus quando ele tinha 12 anos de idade? Jesus tinha 12 anos de idade, aí teve a festa, os seus pais subiram para Jerusalém, e aí ali na festa eles foram embora. Foram embora e andou depois de andou um dia. Cadê Jesus?
Cadê Jesus? Aí foi nos parentes, foi no meio dos pastores, nada. Voltaram mais um dia de viagem, mais um dia procurando, 3. Aí acharam Jesus aonde? No templo, né? E estava falando com os doutores à altura, tá? O que isso quer dizer? Com 12 anos, na cultura judaica, o menino tem que ser experimentado, né? Ó, com 5 anos ele começa a aprender, olha, o nosso Deus é Yahvé, Jeová, os nossos patriarcas são Abraão, Isaac e Jacó, Jacó teve seus filhos. Com 7 anos eles começam já a escrita, assim por diante, se aprofunda na Torá, começa a estudar. Com 12 anos eles têm que saber Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômio de cor. A gente não consegue, eu falando por mim, né? Eu não consigo decorar nem o Gênesis de cor, né? E o judeu ele tem que saber o Torá, os 5 primeiros livros ali, e eles são experimentados pelo doutor. O doutor chega lá e fala, olha, quem foi o primeiro patriarca? O que aconteceu lá? Qual foi o problema da Torre de Babel? E o menino tem que falar, tem que saber responder. Isso é ser experimentado. E Jesus, então, ele pode ser um lecionário. Tá? Por quê? Porque ele foi experimentado pelos doutores. E a Bíblia diz que ele falava à altura, né? Isso é importante, tá? Então, ó, aí Jesus entra na sinagoga e, como seu costume, né? Ele está lá, ele foi dado o livro para ele ler, ó. O ministro do culto foi lá e deu um livro para ele. Só que não era um livro assim não, ó. Tem aqui a Bíblia, né, ó. Isso aqui é bom demais, isso aqui é sensacional, né? Hoje tem Bíblia até no celular, né? Você não precisa nem andar, põe no celular, sai andando, coloca 50 mil livros lá em PDF, isso é maravilhoso. Naquela época não era assim não, né? O livro era um pergaminho, né? Aproximadamente desse tamanho, e dependendo do conteúdo, um rolo assim. Tinha rolos que chegavam a ser desse tamanho, dependendo da porção do texto. E aí ele era separado em armários, né? Então ali, ó, Jesus falou lá no 44, lei, profetas e salmos. Toda a sinagoga tinha um tipo de armário lá, vou usar a lousa para ilustrar, que era dividido ó, em 3 partes. Aqui ficava a lei, vou fazer um risco aqui, ó, né? Tá melhor, né? Eu tô falando aqui, não tá saindo um vídeo lá, né? Ó, então, vou separar. 3 partes, aqui ó, lei, profetas e vou apagar aqui também. E escritos, que era onde estavam os salmos, ó. Tá querendo expulsar o professor da sala. Espera aí que eu vou sair. Aí, ó, escritos, ó. Escritos é onde estavam os salmos. E aí, ó, o ministro do culto, ele não era igual hoje não, ó. Às vezes o líder lá, o pregador, o missionário, o obreiro fala assim, ó, abre a Bíblia aí em Amós, né? Aí você fala, meu Deus, Amós, eu nunca li esse livro. Aí você fica lá procurando, né? Mas acha, né? Ó, capítulo 1, versículo 10, por exemplo, 1, 2. Aí você vai lá, graças a Deus, tem capítulo e versículo. A Bíblia não era assim. Eram rolos e não tinha como você ir lá procurar. Se fosse, você tinha que jogar tudo no chão e sair abrindo até achar o que você queria. Então não era como o nosso culto de hoje, ó, capítulo tal. Era aleatório. Então o ministro do culto era inspirado por Deus e na hora de pegar um pergaminho, ele era direcionado por Deus. No dia que Jesus estava na sinagoga, o ministro foi direcionado pelo Espírito para ir na prateleira dos profetas. E entre os pergaminhos, que eram muitos que estavam lá, ele puxou um. E o que ele puxou, nem ele sabia o que era. Quando ele abriu, Isaías. Só que não é ele que abre. Quem abre? Então ele pega o rolo, entrega para o lecionário que é Jesus. Havia um tipo de altar lá que eles colocavam o pergaminho, e vou usar a Bíblia para ilustrar, desenrolava o pergaminho para ler. E olha só que em algumas versões está escrito assim, e achou o lugar em que está escrito. Por que eu uso essa expressão? Porque Jesus, ó, ele foi lá, e ó, às vezes quando você sabe onde está o texto, igual eu fui ler Romanos aqui, estava cego aqui, tem uns riscos aqui na Bíblia, como não é minha, acho que a pessoa marcou, e tá de caneta azul, não dá para você identificar o que está escrito. E fiquei assim, né, ó, ué, mas tá aqui o texto, eu tenho certeza, cadê? Às vezes não acontece isso, aconteceu comigo quase agora. Então, ó, mas aí, ó, achei, né, ó,
Aí, ó, versículo 24, 22 lá a gente leu. Aí, ó, achei. Então, aí a gente leu. Jesus foi lá, ó. Não tinha capítulo e versículo, não. Opa! Aí Jesus começou, ó. Começou a pregar o livro de Isaías, né? Eu vim para libertar os cativos, né? E aí começa a pregar os cegos, da vista aos cegos. Jesus começa a pregar. Aí o que Jesus faz? Ele termina de ler, ó, fecha, entrega para o ministro e Jesus vai e se assenta, e na versão de vocês também tá legal. Os olhos de todos estavam fitos em Jesus, tá? Por que eles estavam fitos? E aí, ó, ele entrega e se assenta, o texto diz, né? Os olhos de todos estão fitos, e aí Jesus fala o 21. Hoje se cumpriu em vossos ouvidos a escritura. Até hoje, tá? Todos os achados arqueológicos de escavações de sinagoga eram assim, e até hoje permanece. As sinagogas têm, como se fosse o nosso culto, tem um altar para colocar o texto, tem um lugar das pessoas se assentarem, tem um lugar onde ficam os pergaminhos e tem quem vai ministrar. Aqui tinha o ministro, chamou, no caso, o pregador, que era Jesus, e Jesus veio e leu o texto, né? E ele poderia explanar, as pessoas poderiam perguntar para ele, era um estudo da sinagoga. Só que aí o que Jesus faz? Fecha o livro, entrega para o ministro, se assenta. Até hoje nas sinagogas existe uma cadeira, tá? Você pesquisa lá, pode fazer a pesquisa arqueológica, chamado Cadeira de Moisés. O que é a cadeira de Moisés dentro da sinagoga? É uma cadeira que eles dizem que somente o Messias pode se assentar. E para os judeus, vocês sabem que hoje os judeus não aceitam que Jesus é Deus. Para eles, os tradicionais, Jesus não era o Messias. Então o Messias deles não veio, tá? Então eles estão esperando o Messias até hoje. Então lá tem a cadeira na sinagoga. Quando o Messias vier, eles acreditam que ele vai andar por toda a terra prometida, ensinando nas sinagogas, e só ele pode sentar na cadeira. Aí olha o que Jesus faz. Ó, vou ilustrar com a cadeira aqui. Eu nunca sento na sala de aula na minha cadeira, cadeira de estúdio, vou usar hoje aí na filmagem. Aí Jesus entregou o pergaminho para o ministro, Jesus foi lá, ó, tá todo mundo na sinagoga, Jesus faz isso aqui na cadeira de Moisés, ó. Aí o texto faz questão de dizer, os olhos de todos estavam fitos nele. Por quê? Ele senta num lugar que ninguém sentava. Era destinado ao Messias. E aí, olha o que ele fala sentado. Hoje se cumpriu em vossos ouvidos o que diz a Escritura. Ó, aí todo mundo fica assim, uau, né? Ninguém questiona. Se tivesse ali aqueles chamados fariseus que não gostavam de Jesus, eles iam querer matar Jesus ali mesmo. Porque Jesus estava dizendo em outras palavras, ó, a cadeira que vocês prepararam é minha. Quem vocês estão esperando sentar aqui sou eu. E o que Isaías pregou e eu acabei de ler, se cumpriu no ouvido de vocês. Eu sou o Messias, é isso que Jesus está dizendo. Olha que tremendo. Então você vê como é importante nós conhecermos aí, ó, a matéria bibliologia, né? Vamos fazer uma pausa aí para tomar uma água, usar o banheiro. 20 minutinhos, aí a gente já volta, tá? Eu vou comer um cheeseburger ali, quem quiser comer um lanche, tá? Tem lanche, refresco, suco e assim por diante. Bom, uma pausa aí para usar o toalete.